narrativas determinam quem eu sou e como eu vivo. Então o método CIS tem um primeiro processo que é um processo curativo muito forte, restaurador muito forte, para quem traz problemas comportamentais, emocionais, ele resolve isso. Se hoje eu posso estar num avião como esse, cumprindo minha missão de vida, foi graças de fato a Deus e Deus ter me trazido a possibilidade de ter inteligência emocional. Eis-me aqui agora cumprindo uma missão ao redor do Brasil e ao redor do mundo. Você conhece alguém que já falou que dinheiro que mata um leão por dia? Quem que você conhece que fala assim, cara, mata um leão por dia, a vida é difícil mesmo, tem que ser guerreiro? Minha mãe já falou isso. Sua mãe já falou isso? Como é a vida da sua mãe? Hoje é mais tranquilo, mas era conturbada. Como quando ela falava isso? Ela fazia faculdade e trabalhava em loja. Tá entendendo? Você conhece alguém que diz que... alguma mulher que diz que homens não prestam? Muitas. Diz uma aí. Fernanda, como é a vida amorosa dela? péssima. Péssima. Você tá entendendo? As narrativas determinam, as narrativas que nós contamos e pensamos determinam nossas vidas. Eu quero mudar minha vida. O cara vai ter que primeiro mudar as narrativas. O que eu estou escrevendo aqui é que para eu viver a minha melhor versão, primeiro eu tenho que mudar as minhas narrativas. As narrativas determinam quem eu sou e como eu vivo. Se uma pessoa chega assim, a vida é difícil, eu mato um leão todo dia, as coisas não são fáceis, dinheiro não dá em árvore, eu tenho que batalhar, guerrear todos os dias. Isso é uma narrativa e a boca fala do que o coração está cheio. Essa narrativa coloca ela num papel, veja bem, num papel de uma vida pesada, sobrecarregada e sofrida. Paulo, por quê? Porque a vida é sobrecarregada, sofrida? Não, é porque ela encarna esse papel e vive esse papel. Paulo, por quê? Porque ela narra esse papel, ela fala dessa maneira. Paulo, eu quero mudar a minha vida. Quer mesmo? Muda as tuas narrativas. Como um artista muda as narrativas, como um artista pode mudar o papel, em cada filme ele vive um papel, você também pode mudar a tua vida. Paulo, como? Muda as tuas narrativas. A vida é difícil. Não, a vida não é difícil, a vida é uma maravilha, cheia de oportunidades. O dinheiro não dá em árvore. Não, o dinheiro dá em árvore. Em cima da árvore, no chão, dá em todo canto. Eu só preciso aprender a fazer dinheiro. Eu tenho que guerrear. Não, eu não tenho que guerrear. A vida é um jogo. E eu aprendo a jogar cada dia mais e melhor. Então junta tudo isso. A vida é extraordinária, cheia de oportunidades. O dinheiro está aí para quem souber pegar. E eu estou aprendendo a pegar cada vez mais dinheiro, fazer mais dinheiro. A vida é leve e eu não guerreio. Eu simplesmente jogo o jogo da vida e cada vez melhor e vencendo mais. Então quando você muda a tua narrativa, você muda o teu papel. Quando você muda o teu papel, você muda as tuas versões. Quando você muda a tua versão, você muda o teu resultado. Agora, qual é o teu papel? Qual é a tua narrativa? Quer mudar a vida? Muda as tuas narrativas e você vai mudar completamente a tua existência. Inteligência emocional de você. Como foi esse estalo? Quando eu dei o estalo de cuidar da minha inteligência emocional? Cara, quando eu me tornei autorresponsável, que não existe esse termo, quem criou o termo autorresponsabilidade fui eu, quem criou, quem escreveu, quem definiu isso fui eu entendi que o problema não era os outros. Porque antes eu queria mudar o presidente, eu queria mudar meus pais, eu queria mudar o mundo, eu queria mudar tudo. O problema não era eu. Quando eu entendi que o problema era eu disse, cara, então quem tem que mudar sou eu. E meu problema não é burrice. Meu problema não é burrice. Então se meu problema não é burrice, não é cognitivo, não é racional, meu problema é emocional. E o que está impedindo minhas crenças? Que emoções são essas? O que são? Aí eu entendi que inteligência emocional, emoções, crenças estão todas juntas. Eu entendi que eu podia estudar mais, eu já tinha formação acadêmica, eu podia aprender coisas novas, mas não era isso, porque o que eu já sabia era suficiente para eu ter sucesso, mas mesmo sabendo tudo aquilo, eu não tinha sucesso. Então não é minha racionalidade, meu conhecimento que me impede, são minhas emoções, razão e emoção. Só que eu não sabia onde trabalhar minhas emoções, não existia isso na época. E aí eu saí numa peregrinação desesperada para aprender o que é que eu tinha que mudar dentro de mim. E aí peguei o primeiro fundamento, o segundo fundamento, o terceiro fundamento, descobri que existia uma criança interior ferida, magoada, amargurada, deprimida, vitimada. Aí eu fui começar a entender como curar a criança interior,
Fui para Jung lá atrás, década de 50, 60, mergulhei nele e aí comecei a entender que era esse caminho. E aí fui trabalhando e até hoje trabalho. Aqui nesse tablet, no meu caderno de capa preta, tem todos os exercícios que eu faço, pelo menos 3, 4, 5 vezes por semana. Vou entrar no avião agora, a primeira coisa a fazer, antes de bater o curso, antes de bater minha agenda, vai ser trabalhar minha espiritualidade, minhas orações e tal, e depois trabalhar minhas emoções. Depois eu vou bater minha agenda, depois eu vou bater o curso. Até hoje eu trabalho minha inteligência emocional, reprogramando minhas crenças. E a inteligência emocional ela tem a ver com a espiritualidade? Tem, porque se eu tenho as emoções de amor, de paz, de bem, se o diabo, vamos falar assim metaforicamente bem forte, se o diabo é o ódio, a dor, Deus é o oposto, é o amor, é o prazer, é o perdão. Então, à medida que as minhas emoções se afastam desse polo negativo de ódio, mágoa, ressentimento, que naturalmente ela se chega para cá, para o polo do amor, da paz, do perdão, eu me aproximo de Deus. Então, não tem como você não caminhar por aqui verdadeiramente e não se conectar com Deus, porque Deus é amor. Agora, quantas pessoas carregam mágoa de pai, de mãe, mágoa de si mesmo, culpa, e aí vai para esse polo do mal. Então você restaura suas emoções, naturalmente você se aproxima de Deus. Aqui são os dias da conquista, é o leão. Então o leão é o leão da tribo de Judá, significa Jesus, né? Então sempre que eu saio para grandes desafios do dia, eu trago esse aqui. E nos outros dias eu trago essa aqui, uma cruz vazia. Para mim significa muito essa cruz vazia. Quer dizer que alguém ressuscitou nela por mim, alguém morreu e ressuscitou por mim. É isso, então o desafio é o leão, na gratidão é a cruz vazia. Isso move a minha vida em todos os aspectos. E pegando aqui os últimos apetrechos para a gente zarpar em direção a Belo Horizonte, o primeiro método CIS do ano. O primeiro e melhor método CIS do ano até então. Belo Horizonte, aí vamos nós, método CIS número 242. E quando eu falo método CIS número 242, não é um número aleatório. Quer dizer que já aconteceram 241 eventos como esse, num processo de evolução total. São 26 anos pesquisando, estudando, ministrando, acompanhando a vida de pessoas sendo transformadas. Dentro do método CIS tem 2 mestrados, 1 doutorado e agora concluindo meu pós-doutorado. É ciência, muita verdade, muitos conceitos, muitos métodos que vão transformar a sua vida. E algo, já desci toda a minha bagagem, mas algo que vai na minha mão sempre, que não pode faltar, a palavra de Deus. A palavra viva e verdadeira. Ai, Paulo, isso é careta. É, uma forma careta de viver que me deu uma família maravilhosa, uma forma careta de viver que mudou o meu caráter, uma forma de viver careta que me deu prosperidade, abundância financeira, liberdade geográfica. Eu posso morar hoje nos Estados Unidos, tenho 2 casas nos Estados Unidos, 2 mansões, é careta, tenho 2 mansões nos Estados Unidos, eu tenho 2 mansões no Brasil, é careta, uma família linda, uma conexão com Deus que dá significado à minha vida, uma prosperidade familiar, é careta. Cara, se você entender o que tem aqui dentro. Ai, Paulo, é a teologia da prosperidade? Não, é vida e vida em abundância, uma promessa sendo cumprida. E aqui ensina isso, prosperar. E a minha prosperidade ser um canal de bênção na vida das pessoas. Crescer, e o meu crescimento ser um canal de bênção nesse mundo. E não ser um preguiçoso, olha o que eu vou dizer, bem olhando para você, um preguiçoso, egoísta, que vive a sua vida medíocre, se satisfazendo com a mediocridade sem ajudar ninguém. Eu prefiro ser o cara que abunda, que cresce, prospera e ajuda milhares de pessoas. Não um medíocre que toma sua cervejezinha, vai pro seu barzinho, vai pra sua vidazinha medíocre e só ajuda ele mesmo. Ai, Paulo, pegou pesado. Peguei pesado mesmo. Cuidado. Eu trabalho aqui na casa do seu Paulo Vieira, da dona Camila, já há 1 ano e meio já. Todo dia eu aprendo uma coisa diferente com eles.
Todo dia eu aprendo uma coisa. Agora eu estou aprendendo a trabalhar com orgulho. Eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa, aprendizagem demais. E eu ainda nem fiz o método CIS. Quando eu vou fazer o método CIS, eu já vou estar treinada, porque todo dia treinando com coisa deles. Legal. É uma honra muito grande trabalhar para eles. Quem trabalha para eles tem que se sentir honrado. Porque todo dia uma lição que eu levo para mim, para minha família, para outras pessoas que eu conheço. Aqui dentro eu aprendi muita coisa. Não só do que ele se ensina, de Deus, é muito bom. Nós estamos partindo nessa missão, a missão do Método CIS 242, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Let's go, babies! Glória a Deus. Glória a Deus, profeta. Vamos pra missão? O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Então o Método CIS tem um primeiro processo que é um processo curativo muito forte, restaurador muito forte, para quem traz problemas comportamentais, emocionais, ele resolve isso. Mas ele também tem um segundo processo, que é performance. Então, cara, eu tô bem, mas eu quero muito mais, eu preciso de mais, eu busco mais. O Método CIS vai te dar performance financeira, performance profissional, performance emocional, restaurar relacionamentos, te fazer performar no teu negócio, na tua empresa, na tua carreira. Então ele vai te dar disciplina do que você tem que fazer de fato, seja na alimentação, seja no estudo. Ele vai te trazer disciplina, vai trazer constância. Então o Método CIS faz isso. Ele resolve, ele vai trabalhar os teus problemas comportamentais, emocionais, resolvendo esses problemas. Essa é na primeira. E depois ele vai te levar a um nível de performance que você não tinha, de resultados que você não tinha. E o melhor, ele vai fazer os dois simultaneamente. Ele vai fazer os dois simultaneamente. À medida que ele cura as demandas comportamentais e emocionais que você tem, em alguma área ele vai te levar para um outro nível financeiro, profissional, simultaneamente. Isso é único. Você pode entender e acreditar que isso é completamente único. Caraca! Amiga, você me assustou agora, viu? Ó, que lugar é esse aqui que a gente acabou de chegar? Ele está aqui no aeroporto. No aeroporto Catarina, aqui em São Paulo, um aeroporto privado. Um aeroporto de jatos privados, que é onde fica angarado o nosso avião. Faz 30 anos que eu sou piloto, tenho mais de 15 mil horas de voo, sou piloto de avião, jatos executivos, helicópteros, planadores. Esse aqui é um Hawker 400 do fabricante Beechcraft. É um avião que voa, o teto operacional dele é 45 mil pés e a velocidade de cruzeiro dele é Mach 0.78. É um avião para 8 passageiros e 2 tripulantes. Vamos conhecer o resto do avião. Essa é uma aeronave, como vocês podem ver, com configuração City Club. Tem 2 mesas, né? Ela é configurada para 8 passageiros e 2 pilotos. 10 pessoas no total. O último assento lá é um banheiro. Esse último assento aqui é um banheiro. É homologado para um passageiro também, mas é um banheiro. Em voos longos a gente usa com frequência. Eu cheguei onde eu cheguei por causa da inteligência emocional. Que a inteligência emocional me faz tirar o meu melhor em qualquer situação e me faz tirar o melhor das pessoas em qualquer situação. Isso é inteligência emocional, me conectar com a emoção certa e tirar o meu melhor e tirar o melhor das pessoas ao meu redor.
Sem ela eu não estaria aqui. Sem ela não teria essa inteligência emocional, não teria resiliência, não teria foco. Eu me distrairia no processo, eu me machucaria e não me recuperaria. A minha trajetória não foi fácil. E sem estrutura emocional, sem inteligência emocional, nada aconteceria. Se hoje eu posso estar num avião como esse, cumprindo minha missão de vida, foi graças, de fato, a Deus e Deus ter me trazido a possibilidade de ter inteligência emocional. E aqui, eis-me aqui agora, cumprindo uma missão ao redor do Brasil e ao redor do mundo.